Olá pessoal, meu nome é André e você está na Academia Geek. Seja bem-vindo e direto ao ponto. Nessa aula nós vamos falar sobre circuitos lógicos combinacionais, mais precisamente sobre portas lógicas. Circuitos lógicos combinacionais as suas saídas dependem exclusivamente das entradas naquele instante, ou seja, não dependem do estado anterior do circuito. Já os circuitos lógicos sequenciais, uma outra categoria, sim, dependem do estado anterior. Nesse caso que nós vamos estudar aqui, não. Circuitos lógicos combinacionais. Vamos começar pelas portas lógicas, que são os blocos principais de construção de vários circuitos, de praticamente todos os circuitos lógicos, ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui circuitos combinacionais. Nosso foco aqui vão ser as portas lógicas. E o que são portas lógicas? Vamos fazer uma listinha primeiro para a gente fazer uma sequência aqui de aprendizado das portas que nós vamos abordar. Depois você vai aprender cada uma de cada vez, com calma, mas direto ao ponto. Vamos lá. Eu vou listar aqui primeiro, a gente vai falar inicialmente da porta da inversora, da porta não ou not, em inglês, em português seria não, porta and, porta or, em português aqui seria e ou, e aqui seria ou. Eu vou abordar aqui, né, os nomes das portas em inglês, tá? Mas você pode também encontrar nos livros ou, de repente, estudando com outro professor, né, ele falando os nomes em português, tá? Então, not, and, or, NAND, NOR, XOR e XNOR. Vamos lá, uma de cada vez. Vamos começar pela porta NOT, a porta não, é a mais simples de todas, a porta chamada também de inversora. Por que ela é uma inversora? Bom, para começar, é importante que você tenha conhecimento da lógica binária, né, do sistema de numeração binário, o que é um bit, porque senão você não vai conseguir acompanhar essa aula, beleza? Então, um bit ele pode ser 0 ou 1, né, nível lógico alto, nível lógico baixo, 0. Vamos colocar aqui então a porta lógica inversora, a porta NOT. Sempre quando você vê essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha também tem o sentido de inversão. Quando a gente simboliza a porta lógica, NOT, né, só a inversora, você faz esse desenho. Se você estiver usando o NOT dentro de outro contexto, basta colocar a bolinha que já é suficiente para você indicar uma inversão. O que acontece se nós tivermos aqui na entrada da porta lógica NOT um bit lógico, né, 0, um nível lógico 0? Eu vou ter na saída um nível lógico 1. Por quê? Porque ela é uma inversora, a função dela é inverter o sinal lógico. Se eu tiver a entrada 1, o que eu vou ter na saída? Eu vou ter 0. Então, bastante simples. A porta lógica NOT, ela simplesmente faz a operação de negação ou inversão do sinal lógico, inversão do estado lógico. A gente usa para todas essas portas o que é chamado de tabela verdade, para você fazer todas as possibilidades de entrada e colocar os valores de saída dado aquelas entradas, já que são circuitos lógicos combinacionais. Então, a gente teria aqui uma tabelinha muito simples, onde aqui seria a entrada A e a saída S. Então, eu vou colocar aqui na tabela A e S. E quais são as possibilidades da entrada? Eu só tenho uma entrada e uma saída. Portanto, só posso ter aqui, vamos botar de outra cor para ficar legal. Eu só posso ter aqui 0 ou 1. Certo? Não existe outra possibilidade. Existe até outras possibilidades, mas não faz parte do contexto dessa aula, que é o estado de alta impedância, mas a gente não vai... quando se estuda, né, as portas lógicas, a gente não entra nesse detalhe, só
né, em análises, quando você está implementando o circuito, né, aí sim. Bom, nesse caso, 0, 1, entrada 0, saída 1, entrada 1, saída 0. Essa é a tabela verdade, portanto, da NOT, da porta lógica, tabela verdade. A gente não vai ficar escrevendo isso em todas as tabelas, tá? Mas só para você saber que esse nome é a tabela verdade. Ela simboliza todas as possibilidades de entrada e colocando os valores correspondentes na saída. Entrou 0, saiu 1. Entrou 1, saiu 0. Beleza? Não tem mais outra possibilidade nesse contexto. Vamos agora colocar a porta AND? Vamos lá. Porta AND. Vamos botar tudo bonitinho aqui. Um papel aqui. Vamos lá. Porta AND. A porta AND tem essa simbologia aqui, ó. Vou fazer uma porta AND aqui com duas entradas. Aí eu já coloco A e B. Se tivesse mais entradas, A, B, C, D, por aí vai. As entradas geralmente a gente simboliza com as letras do alfabeto. E a saída é essa. Tá? Não, isso não é obrigatório, tá? Poderia colocar aqui X, Y, aqui na saída Z, isso não tem problema. Mas a gente deve utilizar essa sequência aqui, essa nomenclatura aqui, para facilitar. Tudo bem? Só lembrar que a saída é S, né, em português, e as entradas A, B, C, D, E, F, G. Isso facilita um pouco. Vamos lá. Vamos fazer a tabela verdade da porta AND. Nesse caso, agora a minha tabela verdade vai ter 3 colunas. Por quê? Porque eu tenho 2 entradas e uma saída. Além disso, agora eu tenho 4 combinações possíveis nas entradas. Vamos colocar aqui primeiro as entradas, A e B, saída S. Agora vamos colocar as combinações possíveis que eu vou ter na entrada. Quais são as combinações? Cadê minha caneta? Azul, entrada. Eu posso ter A valendo 0, B valendo 0. A valendo 0, B valendo 1. A valendo 1, B valendo 0. Ou então eu posso ter as duas valendo 1. São 2 entradas, 4 combinações possíveis. É bem fácil você saber quantas combinações podem ter. Basta fazer 2 elevado à quantidade de entradas, tá ok? Então, se você tiver 2 entradas, quanto é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 4. Se tivesse 3 entradas, quantas combinações teriam? Vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Saída. Bom, a porta lógica E, ela faz a operação AND, faz a operação E, ou seja, somente se as duas entradas forem verdadeiras, forem 1, eu tenho saída 1. Então, se eu tiver 1 e 1, eu tenho saída 1. Caso contrário, a saída é 0. Então, é bem simples, galera. Ó, vou botar aqui, de rosinha aqui, ó, 1. O resto é 0. Vamos fazer uma analogia disso aqui com um circuito elétrico, ou até mesmo se você nunca viu circuito elétrico, com encanamento de água. Imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui uma fonte, estou gerando energia aqui, tá? Pode ser, se você não quiser energia, finge que isso daqui está gerando uma corrente de água, né? Estou gerando uma bomba d'água e a água está passando por aqui, por esse cano. E aqui eu tenho um registro, ou uma chave, se for um circuito elétrico. Essas chaves aqui estão abertas, esses registros estão abertos, esses registros. Eu vou ter água aqui, ou eu vou ter corrente elétrica aqui. Por exemplo, vamos botar aqui eu vou botar uma lâmpada, tá? E fechei o meu circuito elétrico, ou meu circuito de água, se você quiser imaginar assim. Então, a água está saindo daqui, parou aqui, não passa. Mas se eu fechar essa chave, se as duas chaves aqui estiverem fechadas, A e B, o que vai acontecer? Eu não vou ter água aqui? Vou, porque a água vai sair daqui, vai passar aqui, vai passar por aqui, se eu tiver com as duas fechadas, né? E aqui eu vou ter água. Ou, em outras palavras, a lâmpada vai acender. Então, repara que não é a mesma coisa?
Se eu tiver A e B valendo 1, fechado, ligado, a lâmpada acende. Caso contrário, se eu tiver só essa fechada ou só essa fechada, não adianta. Né? Olha lá, ó. 1 e 1 aqui, mas as outras tendo 0, eu tenho 0. Se eu tiver também as duas abertas, também não adianta. Eu não tenho lâmpada acesa, não tenho a água caindo aqui. Estou tá? Fazendo uma analogia da água com a corrente elétrica, você já percebeu. Né? Então, ó, se eu tiver aqui fechado, fechado, lâmpada acesa, corrente elétrica passando, fluxo de água passando, vale 1, lâmpada acende. Essa é a tabela verdade da porta END, muito simples. Saída 1, somente se as duas entradas forem 1. Saída verdade, somente se as duas entradas forem verdadeiras. Tá?